Boa tarde. Manhã de grande movimento nos cemitérios. Além das tradicionais homenagens, a data também é oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Operação conjunta entre as polícias do Espírito Santo e da Bahia desarticula a quadrilha que roubava carros. Preso em São Mateus, assassino que decapitava as vítimas. Ele é foragido da Justiça de Tuberá, cidade baiana. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os riscos de quem abusa de medicamentos com princípio ativo de paracetamol. E ainda, Gabriel Diniz, o jovem lutador de 15 anos, embarca para Belo Horizonte. O motivo você fica sabendo daqui a pouquinho. Sábado, 2 de novembro de 2013. O Hora News, edição da tarde, já está no ar. Para alguns, o Dia de Finados é um momento de saudade e recordação das pessoas queridas, motivo para homenagens, oração e visita ao cemitério. Para outros, a data é uma oportunidade de lucrar com a venda de flores, água e velas. O momento é de introspecção e oração. Seu Antônio não deixa de visitar a esposa que faleceu há 5 anos. Hoje, ele trouxe a família para rezar por ela e pelos 10 irmãos que já morreram. Muita saudade e muita emoção. Mas eu agradeço ao Deus, aquele Pai misericordioso, que nos dá forças para suplantar todos esses percalços da vida, não é, minha filha? E neste feriado de finados, a tradicional homenagem aos mortos tirou muita gente de casa e encheu os cemitérios. O sol que apareceu ano passado não voltou este ano neste feriado de finados. A tradicional chuva está caindo, mas mesmo assim, mais de 10 mil pessoas devem passar só por aqui, pelo cemitério de Santo Antônio, em Vitória. A chuva não atrapalhou as homenagens. O trânsito ficou complicado em frente ao cemitério de Santo Antônio e os guardas de trânsito tiveram que agir. Bom sinal para Nina e Jordete. As irmãs vendem flores há 28 anos na Praça de Santo Antônio, que no dia de finados vira uma verdadeira feira. E a tradição já passa de mãe para filha. Vem vender flores, porque a gente sabe que o pessoal precisa de flores para botar lá nos antes queridos deles, né? Então, a gente vem fazer a nossa parte. Nos cemitérios particulares não é diferente. A Feira de Flores margeia o caminho de quem reserva o dia para matar a saudade. Na Serra, o clima de tristeza e calmaria das músicas que confortam contrastam com a promoção entoada pela voz rouca do vendedor de velas. É R$4 com direito à caixa de foto. É o preço do supermercado. Supermercado é R$3,99, aqui também pode fazer R$3,99 com direito à caixa de foto. Lá dentro, logo cedo, as lápides de granito se colorem em flores. E tem gente que reserva um bom tempo para homenagear os que já se foram. A dona Edila vem rezar por 6 entes queridos. Para ela, o dia é especial. Muita saudade de todos, né? E é um dia que a gente tem que lembrar sempre, né? A gente não pode esquecer, nunca. Um grave acidente na Serra deixou 5 pessoas feridas na manhã de hoje. O motorista de um carro de passeio perdeu o controle e atingiu um poste na Avenida Norte-Sul, próximo ao terminal de Carapina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 6 horas da manhã. Após ser socorrido, o motorista foi levado para ser ouvido no DPJ da Serra. Já os outros 4 feridos foram levados para o Hospital Jaime Santos Neves, no mesmo município. Nós não conseguimos saber o estado de saúde deles. Uma operação conjunta entre as polícias civil do Espírito Santo e da Bahia desarticulou ontem uma quadrilha que roubava carros. 6 pessoas foram presas e várias armas apreendidas. O chefe da quadrilha é Edmar Gomes de Souza, de 23 anos. Além dele, foram presos na Operação Caraíva Leonardo da Silva Matias, William dos Santos Gomes, Bruno dos Santos Gomes e 2 mulheres, Darlane de Paula Batista, esposa de Edmar, e também Silvaneide Vieira.
todos integrantes da mesma quadrilha. Com eles, os policiais encontraram munições de vários calibres, pistolas 9mm e 380, 2 revólveres calibre 38 e 32, 2 carabinas e uma espingarda de fabricação caseira. Além de roubar, eles escolhiam os alvos fazendo imagens dos locais, como nesse vídeo feito em Domingos Martins. Essa quadrilha foi desarticulada a partir de uma operação conjunta entre as polícias do Espírito Santo e da Bahia. Os criminosos atuavam principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, com o roubo de veículos, além de adulterar a documentação. A polícia começou a investigar após um assalto cometido por Edmar a turistas em Salvador, na Bahia. A partir daí, com a qualificação de Edmar, nós começamos a investigação e conseguimos localizá-lo aqui em Espírito Santo. Aqui em Espírito Santo, ele também roubava carro, essa quadrilha roubava carro, levava para o interior da Bahia, mais precisamente para Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, e lá eles esquentavam esse carro, quer dizer, eles clonavam o carro e ficavam utilizando como carro bom. Segundo o delegado da Furtos e Roubos de Veículos, com a ajuda dos baianos, a Polícia Capixaba conseguiu identificar os criminosos que estavam em residências de Vila Velha e Serra. Com todas essas prisões, certamente nós teremos, enfim, uma redução do roubo, do furto de veículo e dessas ações violentas, já que essa quadrilha, nós já vínhamos recebendo informações da atuação dela, principalmente no município de Mimoso e outros municípios do sul do nosso estado, próximo ao Rio de Janeiro, onde eles estavam operando de forma violenta, se passando por policiais, usando, enfim, equipamentos como se policiais fossem para a abordagem e aí sim praticarem os roubos e as subtrações. Esse fortalecimento dessa ação conjunta entre a Polícia Civil Capixaba e Baiana, nós entendemos que em decorrência dela outros trabalhos virão e isso quem tem a ganhar são tanto a população capixaba quanto baiana. Um assassino cruel que decapitava suas vítimas foi preso ontem em São Mateus. Ezequiel Pereira dos Santos é foragido da Justiça de Tuberá, cidade baiana. Nossa reportagem acompanhou o momento da prisão do bandido e, por telefone, conseguiu com a polícia baiana mais informações sobre Ezequiel. Uma diligência da Polícia Civil de São Mateus, aqui no norte do Espírito Santo, localizou e prendeu Ezequiel Pereira dos Santos, 25 anos, morador de Ituberá, no estado da Bahia, onde, de acordo com informações da polícia daquele município, Kiel, como também é conhecido o suspeito, teria matado mais de uma dúzia de pessoas. De acordo com uma escrivã identificada por Regina, que falou com nossa reportagem por telefone, Kiel usa de extremos requintes de crueldade para com as vítimas, torturando, decapitando e esquartejando as mesmas. O último homicídio dele foi da esposa dele, uma menina de 16 anos chamada Joivana, que ele estava com ela desde que acho que ela tinha uns 13 anos e foi embora para Salvador com ele. Mas aqui ele matou Kaique, matou Anderson, Biro, matou José Roberto, e ele era chefe do tráfico no bairro da Prainha. O mandado de prisão é relacionado a homicídio. Olha, são tantos homicídios aqui desse rapaz, viu? Às vezes, quando ele estava em Salvador, ele determinava o bando que matasse. E alguns ele mesmo matou. Sempre que eles matavam, eles decepavam a pessoa toda. Cortava de facão. Era com requinte de crueldade. Impressionante. Como você viu nas imagens, Ezequiel foi preso em uma barbearia que fica no bairro Santo Antônio. Ele está preso em São Mateus e será transferido nos próximos dias para a Bahia. Também em São Mateus, um caso que chocou a população local. Foi preso ontem um pescador acusado de estuprar as 5 filhas. Marcos Teixeira, de 41 anos, foi preso no distrito de Barra Nova. A polícia chegou ao acusado por meio de denúncia anônima e apurações feitas pelo Conselho Tutelar de São Mateus. As 5 filhas do acusado, de 7, 11, 12, 13 e 18 anos, foram ouvidas e afirmaram para a polícia que o pai as obrigava a ter relações sexuais com ele. A polícia informou que o acusado, por várias vezes, arrumava pretextos para brigar com a mulher.
A expulsava de casa e aproveitava o tempo sozinho para abusar das filhas. Segundo a polícia, exames de conjunção carnal confirmaram os estupros. O pescador negou todas as acusações. Isso aí é mentira, é uma calúnia que estão me levantando. É uma calúnia. Isso aí, igual eu falei lá, e acabei de falar aqui para o policial aqui, isso é injusto que eles estão fazendo comigo, porque eu nunca fiz isso, nunca toquei na menina, nem como beijar, como carinhar elas, eu nunca toquei assim, a não ser no corrigimento sobre eles, mas para fazer coisas que nunca toquei no corpo delas. Marcos Teixeira está preso e vai responder por estupro de vulnerável. No próximo bloco, vamos falar sobre os perigos de quem abusa de medicamentos com paracetamol. Faltam 13 dias para vencer o prazo dado pelo ministro Moreira Franco para a retomada da reforma do aeroporto de Vitória. E ao que tudo indica, essa novela está longe de acabar. Saguão lotado, goteira e uma estrutura totalmente ultrapassada. Que o aeroporto de Vitória é motivo de vergonha para o povo capixaba, todo mundo sabe. O que ninguém consegue afirmar é quando as obras que podem resolver a situação vão finalmente decolar. Em abril deste ano, o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, esteve em Vitória e garantiu que as obras seriam retomadas no dia 15 de novembro. E seguiriam um cronograma rígido. Eu fiz questão de vir aqui hoje, trazendo a Infraero, trazendo o consórcio responsável pela construção da obra, para apresentar um cronograma à população do Espírito Santo, e esse cronograma será rigorosamente cumprido. Eu tenho absoluta certeza e já avisei a Infraero que a referência de avaliação de desempenho daqui para frente é o cronograma a ser cumprido no aeroporto de Vitória, para que, com o exemplo do aeroporto de Vitória, nós possamos fazer nos outros aeroportos do Brasil, mantendo o custo da obra não aumentado em decorrência de atrasos, porque vamos manter o cronograma apresentado na licitação. Mas novembro chegou e a promessa não deve ser cumprida. O consórcio que vai tocar o projeto pediu mais 15 dias para entregar o orçamento e a obra vai atrasar. Enquanto isso, os capítulos da novela do aeroporto de Vitória se arrastam desde 2005. Lançadas como solução definitiva para o drama da falta de estrutura do aeroporto, as obras foram interrompidas um ano depois pelo Tribunal de Contas da União por suspeitas de desvio de verba e problemas no projeto. Depois de idas e vindas, obras emergenciais em 2009 deram origem ao setor de desembarque, apelidado de Puxadinho. Não por acaso, o ministro e também o presidente da Infraero chamaram o aeroporto de Vitória de pedra no sapato. O problema do aeroporto de Vitória é uma pedra no sapato da Infraero. Representa um período que nós temos que virar a página. Uma pedra no sapato da Infraero, uma pedra no sapato do próprio consórcio, uma pedra no sapato dos capixabas como um todo, porque o aeroporto atual, apesar de tudo que nós temos feito lá de melhoria, ainda é um aeroporto aquém da necessidade capixaba. Então eu diria para você que nós vamos tirar uma pedra do sapato de muita gente. Pelo atual cronograma, a expectativa é que a primeira parte do projeto, que inclui uma nova pista e um novo terminal de passageiros, seja concluída em 2 anos, enquanto o aeroporto de Vitória deve estar totalmente pronto em 2020. Cansados com o impasse, resta aos capixabas esperar e reclamar. É um absurdo o descaso com a população capixaba, né? A gente vê que já foi investido várias vezes, entra governo, sai governo e o nosso aeroporto é essa vergonha, né? Eu acho lamentável. Também. E uma reunião na próxima segunda-feira entre a Infraero e o consórcio Camargo Correia Mendes Júnior e Estacon Engenharia, que toca as obras do aeroporto de Vitória, vai definir se haverá mais atrasos. O encontro será em São Paulo. E agora, uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que cerca de 150 americanos morrem
por ano de intoxicação após o consumo de paracetamol, princípio ativo do Tilenol. Sobre os riscos do uso do medicamento, eu converso agora com a médica Rosiane Bicalho Assis. Boa tarde, Rosiane, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigada. Rosiane, intoxicação por paracetamol pode mesmo provocar morte? Olha, a diferença entre a questão do remédio e o veneno é a dose, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da automedicação, nunca fazer uso de medicamentos numa dose maior que a recomendada pelo médico, isso é extremamente importante. O paracetamol, nós já conhecemos a reação de toxicidade hepática, né? Que ele é lesivo para o fígado, desde a década de 60. E nos Estados Unidos e na Europa são descritos casos que levam à morte por hepatite fulminante por causa do uso abusivo. Mas a dose recomendada na bula do medicamento, que é em torno de 150 miligramas por quilo até uma dose de 3 ou 4 gramas, é uma dose altamente segura. Então não precisa haver nenhum alarme. Geralmente isso acontece por ingestão inadvertida da medicação ou mesmo como a tentativa de suicídio. Agora é para a gente entender. O fígado, que é o principal prejudicado em casos como esse, existe algum sintoma? Ele dá algum sinal? Não, infelizmente o fígado é um órgão que não dá sintomas quando está doente, principalmente naqueles casos de outras drogas como a amiodarona, o halopurinol, metildopa, que eles podem levar a uma inflamação crônica sem sintoma absolutamente nenhum. A pessoa só percebe quando tem já uma doença na fase avançada e não existem medicamentos para restauração hepática. Então é ainda mais sério, né, doutor? O tratamento é retirar a droga que está causando o processo inflamatório. E nos casos de doses inadvertidas de medicação, que podem levar a hepatite fulminante, a única forma de tratamento é o suporte normal de paciente para sustentar a vida dele e, em último caso, o transplante hepático. Agora, então, é importante que a população fique alerta para evitar essa alta dosagem e a possível intoxicação, porque, inclusive, o paracetamol é um remédio muito usado pelas mães, nas crianças, em casa. Tem alguma coisa que essas mães, esses pais, precisem ficar mais atentos com relação à dosagem para essas crianças? Com certeza. O paracetamol, ele tem vários tipos de apresentação, comprimido, gotas, solução. E, por exemplo, uma dose entre o bebê e criança, sendo o bebê um pouco mais concentrado, a criança um pouco mais diluído. Então, se você não guarda a bula do remédio ou guarda a receita que o médico prescreveu, você corre risco de estar achando que está dando um medicamento e está dando uma dose infinitamente maior. Basta que você tenha o dobro da dose máxima permitida para que você corra o risco de ter uma hepatite, né, um processo inflamatório. Mas é lógico que existem, né, a partir das 4 às 6 primeiras horas que houve uma ingestão abusiva, o paciente deve imediatamente procurar o pronto-socorro, onde é feita uma lavagem com sonda nasogástrica, principalmente nas primeiras 4 às 6 horas, e existe um medicamento para tentar bloquear esse efeito lesivo. Se a gente for olhar o paracetamol, 5% dele produz uma substância tóxica ao fígado, que é metabolizada no fígado. Se essa dose for dobrada, esse 5% passa a ser uma dose altamente lesiva e às vezes letal. Agora, doutora, além de medicamentos com paracetamol, existem outros tipos de remédios, de medicamentos, enfim, que também são tóxicos para o fígado, assim como o paracetamol? Sim, na verdade a gente tem que tomar cuidado que existe a questão da hepatotoxicidade, ou seja, um remédio que é lesivo para o fígado, e a reação alérgica, aquele paciente que tem uma hipersensibilidade à medicação. As duas coisas podem levar à inflamação do fígado. Existem vários outros medicamentos, a questão é a dose da medicação e algumas vezes também o uso continuado desse medicamento. E uma preocupação muito grande hoje em dia são com suplementos nutricionais
à base de ervas, né, que nem sempre vem na sua formulação uma forma definida, aberta de qual é a dosagem desse medicamento. Não existem muitas pesquisas em cima dessas ervas para a gente saber qual é a dose ideal, qual é a dose hepatotóxica ou não. Então, isso é muito importante, tomar muito cuidado com o uso de ervas medicinais, shakes, né, que também podem levar a hepatite e algumas vezes hepatite grave, que é a fulminante. Fica aí, então, a dica para a população. Rosiane Bicalho, Assis, médica gastroenterologista, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E no próximo bloco, Gabriel Diniz, o jovem lutador de 15 anos, embarca para Belo Horizonte. A gente volta já já. E nós voltamos com o Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 23 minutos e a previsão do tempo para hoje à tarde é de chuva leve na Grande Vitória. Confira. Máximas de 25 graus em Vitória e Vila Velha, mínimas de 18 graus em Cariacica e na Serra. O tema da redação do Enem deste ano abordou os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E este foi o nosso tema da enquete da semana. Vamos ao resultado. Nós perguntamos: a lei seca ajuda a diminuir os acidentes de trânsito causados por bebida alcoólica? A grande maioria das pessoas que participou da enquete, 78%, acha que a lei seca ajuda sim. Já 22% não acreditam que a lei seca ajude a diminuir os acidentes de trânsito. E na segunda-feira a gente começa uma nova enquete para sua participação aqui no Hora News. Amanhã é dia do programa Negócios da Terra, o jornal que fala das coisas do campo. Você vai conhecer o sucesso do agronegócio em Venda Nova do Imigrante. Veja um pequeno trecho da matéria. Nesta loja, os turistas encontram diversos produtos que são fabricados aqui de forma artesanal e seguindo rígidos padrões de qualidade. Um dos destaques desse agronegócio é o socol, feito com lombo suíno. O seu tempero varia pouco. É basicamente envolto em sal e pimenta do reino, mas pode levar também alho ou canela. O programa Negócios da Terra é exibido aos domingos às 8 da manhã e reprisado na segunda-feira às 6 da manhã. A apresentação é de Anselmo Scandiani. Um dia especial na vida de Gabriel Diniz, o jovem lutador de jiu-jitsu que ficou tetraplégico durante uma luta em agosto deste ano, viajou hoje para Belo Horizonte. Ele vai fazer um tratamento no Hospital Sara Kubitschek. Eu acompanhei a partida dele no aeroporto de Vitória. Veja só. O sorriso largo no rosto de Gabriel reflete a alegria de um importante momento na vida dele desde o acidente. No dia 20 de agosto, durante uma luta no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, ele levou um golpe e fraturou 2 vértebras da coluna, ficando tetraplégico. De lá para cá, ele tem um único objetivo. Meu objetivo é voltar de lá cada vez melhor, né? Me recuperando, movimentando cada dia mais. E como é que você está se sentindo? Passou esse tempo todo muito rápido ou demorou até chegar aqui, no saguão do aeroporto? Passou rápido demais. Dia 4 faz 3 meses do acidente e parece que foi ontem. E é daqui do aeroporto de Vitória que o Gabriel conta os minutos para a chegada lá em Belo Horizonte. Foram 2 meses de espera até conseguir a vaga no Hospital Sara Kubitschek. Referência na recuperação de tetraplégicos, o tratamento é todo custeado pelo SUS. Mas a família de Gabriel contou com muita ajuda para conseguir fazer essa viagem. A tentativa é que a viagem corra bem, a gente chega lá em Belo Horizonte, vamos ser bem acolhidos, esperamos, né? E esperamos lá no Sara Kubitschek ter um atendimento de primeira, que é um hospital referência, e se Deus quiser, vai ser. A gente está doido para chegar lá para ver, né, como é que vai ser, tudo.
A esperança de voltar a lutar faz de Gabriel diariamente campeão. Durante os últimos meses, ele fez grandes avanços. Antes só conseguia mexer do pescoço para cima. Agora já movimenta as mãos e os pés lentamente. Mas a recuperação mesmo vai acontecer em Minas. Pablo está tão ansioso quanto Gabriel. A gente que acompanha, a gente sente o quanto o Gabriel mudou nesse tempo, em termos de recuperação, de amadurecimento. Então, agora é uma nova etapa na vida dele. É engraçado até ser no dia de finados, porque é como se fosse um renascimento para o Gabriel, essa ida hoje para BH. Ele vai iniciar esse novo tratamento, vai começar a ter uma força maior, a ter uma determinação ainda maior, porque se Deus quiser, a volta dele é ele voltar andando, sair por esse aeroporto, comemorando com a gente, brincando como sempre foi. Se Deus quiser, é o que vai acontecer. E chega a hora da despedida. Gabriel parte com os pais. Quem fica por aqui deseja que a volta seja breve e que ele possa retornar ao estado andando. Afinal, esse é o sonho dele e é daí que tira toda a sua determinação. Então, só resta desejar boa viagem, Gabriel. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.